E aí, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu vou reagir ao vídeo John Jones, o pior campeão do UFC, canal John Becker. Jonathan Dwight Jones, também Dwight? Não conhecido sabia como que era John Dwight. Jones. Ele que é considerado por muitos o maior nome de todos os tempos da história. Ih, rapaziada, aí... E aí, ele é o melhor de todos os tempos? Quem vai falar? Anderson Silva, John Jones, George St. Pierre, Demetrius Johnson. E aí, qual é que é? Khabib. E aí, quem que é o melhor nessa parada aí? Hã? Hein? História do MMA. Foi um cara que fez história no UFC e bateu todos os recordes e cimentou o nome dele como um dos grandes nomes do É o GOAT. esporte. Na história de hoje a gente vai descobrir quais foram os grandes feitos de John Jones no UFC, por que ele foi o campeão mais controverso de todos os tempos. Controverso, John Jones? Nada. E vamos colocar frente a frente todas as coisas boas e ruins Toma. da carreira desse cara. Seja você uma testemunha de John Jones, um hater ou simplesmente um fã do esporte que sabe que ninguém foi perfeito. Rebobinando Um fã um que pouco ninguém a sabe fita, que- foi no ano de 87 que No interior de Nova York, Bed-Stuy? Todo mundo odeia o Chris, Brooklyn, Nova York, 1986. no interior do estado de Nova York nasceu Jonathan Dwight Jones. John Jones é filho de pastor e tinha um irmão mais velho e um irmão mais novo. E o esporte favorito deles era futebol americano. Não por acaso, os dois irmãos do John Jones viraram jogadores profissionais de futebol americano. E foi no time de futebol que o John Jones ganhou do técnico dele o apelido de Bones, porque Ah, eu achava que ele só tinha criado esse nome depois que o nome dele era. Como é que é? Chocolate Sexy Symbol? Não, como é que é? Chocolate Sexy, não? Uma parada assim, sei lá. ele era muito alto e magro, era só o osso, né? Então por isso Bones. Além do futebol americano, o John Jones também se aventurou no wrestling, tanto na época da escola quanto na faculdade. Em 2005, ele foi campeão estadual All-American de wrestling, aos 18 anos. Mas o John Jones, que estava fazendo carreira de direito e queria seguir carreira policial depois, teve que em 2007, aos 20 anos, largar a faculdade porque ele descobriu que ia ser pai. E essa história é muito Xiii. louca porque ele quase aceitou um emprego como zelador, até que ele recebeu uma mensagem no Twitter convidando ele para treinar numa equipe de MMA de Nova York. E aí ele viu no MMA e no mundo das lutas uma oportunidade de ganhar dinheiro para sustentar a filha dele. E com apenas alguns poucos meses de treino, John Jones estreou no MMA profissional. Em apenas 3 meses, John Jones lutou 6 vezes, tendo Carai. 5 nocautes e uma finalização, sendo 4 vitórias no primeiro round. E se já não bastasse o início promissor da carreira profissional Nó. do John Jones, ainda teve um toque do destino nessa história. Porque André Guzmão ficou sem parceiro de dança pro UFC 87 devido a uma lesão. Daí o telefone do John Jones tocou e perguntaram se ele não queria substituir o cara. Dito e feito, lá estava o John Jones em agosto de 2008 para a estreia dele no UFC. E o John Jones venceu não apenas a estreia dele no UFC, mas como as 3 primeiras lutas de forma dominante. Inclusive, queria trazer destaque para a segunda Pô, luta aquela do John derrota é Jones no sacanagem, UFC, mano. foi logo contra Pô, ele Stephen tava obliterando o maluco. Bonner. Bonner, que já era atleta da casa desde a Nossa. primeira edição do TUF, mas nem toda a experiência Afe dele foi Maria. capaz de sobrepor Nossa o senhora. John Jones. No quarto combate do John Jones no UFC, ele enfrentou o atleta Matt Hamill. E essa luta marca até hoje a única derrota oficial no cartão Derrota, né, mano? do John Jones. Porque apesar Acabou do com o atropelo cara, velho. que ele tava dando no Matt Hamill até a luta ser interrompida, ele foi lá e deu uma cotovelada ilegal no adversário. Nesse E agora momento, não é a mais luta foi ilegal, né, interrompida e John Jones foi desqualificado. Inclusive, essa mesma cotovelada que desqualificou John Jones hoje é legal Mas era ilegal antes. Se os caras vier com esse papo de que tem que tirar essa derrota dele, é sacanagem. Porra. no MMA. E na época o próprio Dana White criticou o árbitro por ter desqualificado John Jones e segundo ele deveria ter sido no contest essa luta. 90% dos canais de comunicação que eu já vi não. falarem desse assunto concordam com o Dana White. Inclusive eu concordo também, tinha que ter sido no contest aqui. Ah, Mas será, mano? Porra, mas a regra não tava lá que não podia fazer e era ilegal e. O no contest? Porra, aí. Ah, eu não sei, mano. beleza. John Jones Eu acho que conto com uma derrota, porque ele infringiu uma regra e tudo mais, mas. Vamos lá. tecnicamente tinha aí 9 vitórias e uma derrota, mas até aqui ainda havia argumento pra falar que ele tava invicto. Depois desse quebra-molas na carreira do John Jones, ele teve mais 3 vitórias consecutivas que deram a ele o primeiro title shot. Trazendo um destaque, inclusive, a vitória dele sobre o Ryan Bader, que na época tava invicto, e aí o John Jones foi lá e tirou a virgindade do Ryan Bader de derrotas lá ele. E daí, Eu finalmente, lembro desse em cara no março de UFC 3, 2011, John Jones teve a oportunidade de lutar contra Maurício Shogun Rua, que era o nosso campeão do Brasil, que tava lá com a coroa dos meio pesados. E eu mesmo lembro com nostalgia dessa luta, porque foi um dos primeiros UFCs que eu achei com o meu irmão lá na época. E eu lembro que o meu irmão, com a melhor das intenções, ele pegou e falou um monte do Shogun, e falou que ele era uma máquina, e falou dos feitos do Shogun no Pride, que ele matava Pô, todo mundo, coitado do Shogun nessa luta aí, mano. chutava, pisoteava, e cotovelada, e joelhada. E ele falou um monte do Shogun, e eu falei assim, pô, mas o Shogun é bom mesmo então, hein? Será que o John Jones vai ter chance com ele? E eu fui pra essa luta meio assim, né? Tipo assim, tadinho do John Jones, né? Mal sabe ele com quem que ele vai lutar. Mas pra desespero da torcida brasileira, pô, nesse dia o John Jones deu a surra da vida do Shogun. O Shogun não fez nada com o John Jones, não encontrou o John Jones É na luta. foda. Ele foi um passageiro da agonia com o John Jones. Inclusive, eu acho que ele foi o primeiro lutador que eu vi dar os 3 tapinhas no chão do octógono, não por finalização, mas pra parar de bater nele. É meio traumático Cara, assistir isso aqui ao vivo, mas foi o começo Aí é do John foda. Jones. Uma curiosidade, inclusive, sobre a semana que o John Jones virou campeão é que ele falou pro treinador dele que ele queria
Pô, ele tá toda hora colocando ali as informações da esquerda, minha webcam tá ali, né? Peraí. Digitar e ir pra um lugar bem remoto e respirar fundo e pensar na vida. Quando ele ouviu um barulho e aí ele avistou um casal de idosos sendo assaltado. Ele viu um maluco saindo correndo do carro dos velhinhos e daí o John Jones simplesmente correu atrás do maluco, imobilizou ele, eles Caralho, ligaram não pra sabia polícia disso. e o cara foi preso. Por essa você não esperava, né? John Não. Jones, herói de jornal. Mocinho, E bem que podia ter sido esse tipo de manchete de jornal que a gente queria ver com o John Jones no futuro, né? Pra ficar mais fácil pra você entender agora, vamos dividir a carreira do John Jones em 3 grandes eras. Porque o John Jones basicamente limpou 3 prateleiras diferentes, 3 gerações diferentes de lutadores. Quando o John Jones chegou Olha o no Rampage UFC, Jackson ele ali. era o carinha de 20 anos que chegou e tinha uma galerona de 30 e poucos anos que lutava. Daí ele foi lá e virou campeão aos 23 anos. No primeiro momento, Olha o outro Machida ali, ó. essa galera que tava com 30 e poucos anos, eles eram os caras, eram as lendas ali do UFC da época. Daí, um de cada vez, o John Jones foi lá e passou o carro neles. Passou o carro no Quinton Rampage Jackson. Putz, essa aí foi embaçada, hein, mano. Leão. Lyoto Machida tava passando o carro no John Jones, só que o John Jones foi lá e inverteu o jogo e deu uma guilhotina e soltou o Lyoto no chão. Nó. Que ele tinha ido de arrasta pra cima. Daí ele teve a novela mexicana dele com o ex-parceiro de treino, ex-amigo Rasha Evans, que foi a primeira grande rivalidade da carreira do John Jones, né? Dos vários rivais que o John Jones teve na carreira. E ficaram fazendo aquela novelinha ali também, né? Pra vender mais pay-per-view, óbvio. Daí Vitor Belfort, que tinha tentado a sorte no peso médio com Anderson Putz, aquela do braço também. Caralho. Silva e não tinha conseguido depois de tomar aquele chutão na cara. Foi lá e falou, irmão, quer saber? Eu vou lutar aqui com o John Jones. Daí o Belfort começou até bem na luta, quase pegou o John Jones no armlock. Belfort, inclusive, jura de pé junto que ele soltou o armlock pra não quebrar o braço do John Jones, porque ele ficou com dó do cara. Ah, será que ele soltou mesmo, mano? Pô, eu acho que ele não conseguiu, velho. John Jones tava disposto a quebrar o braço. E daí, finalmente, no UFC 159, Chael Sonnen foi vítima do John Jones. Eu não sei da onde na cabeça do Chael Sonnen que ele tirou que ele ia conseguir lutar com o John Jones, mas ele insistiu. E finalmente morreu. ele conseguiu o que ele queria e foi lá e foi nocauteado. Então, beleza. Essas primeiras 5 defesas de cinturão foram, entre aspas, a primeira geração, a primeira prateleira que o John Jones limpou. Que era a galera que, quando ele tinha 20 e poucos anos e chegou no cinturão do UFC, já tava lá com os 30 e poucos anos dele, 30 e poucos, 30 e muitos anos de idade. E foi, inclusive, depois dessa vitória sobre o Chael Sonnen que o John Jones se tornou o campeão meio pesado mais dominante do UFC, ultrapassando a marca de 4 defesas de cinturão, que até então era do Chuck Liddell. Daí ele venceu o Chael Sonnen e teve a 5ª defesa de cinturão meio pesado, se tornando ele o recordista da categoria meio pesada em defesa de cinturão. Mas como tava tudo muito bom pra ser verdade, foi no ano de 2012 que o John Jones foi preso pela primeira e não última vez. Ele foi lá, bebeu todas e bateu o Bentley dele num poste. Além disso, nesse mesmo ano ele recusou uma luta em cima da hora contra Dan Henderson, no que seria o UFC 151. Ele alegou que a direção do UFC foi lá e anunciou a luta antes mesmo de falar com ele e assinar contrato. E daí o Jones alegou que ele não teria tempo suficiente pra se preparar contra... Não teve um que ele... Putz, eu não sei se ele vai falar aqui, com certeza acho que ele deve falar. Um acidente que ele atropelou uma mulher grávida e saiu fora da cena. Como o Dan Henderson, que é um cara duríssimo, e falou que não ia rolar essa luta. Então, na edição 151 Será que foi esse do acidente? UFC, a gente teve o primeiro UFC cancelado da história. Xiii. Não teve evento porque o John Jones bateu o pé no chão e falou, não vou lutar. E dando início agora à segunda saraivada de lutadores que o John Jones venceu, a gente tem o sueco Alexander Gustafsson. Essa foi da hora. Enfrentou no UFC 165 em Essa setembro foi de embaçada, 2013. Agora sim, pela primeira vez na vida, o John Jones porra, o tava tamanho lutando do com um sueco, cara malandro. do tamanho dele e da idade. Tamanho até um pouquinho dele. maior, né? E esse cara aqui em especial, o Gustafsson, foi o primeiro cara que realmente deu dificuldade. Quem acha que ganha? Quem acha que o Gustafsson ganhou essa luta aí? Mano, na minha opinião, quem ganhou a luta foi o Dominic Reyes. A luta entre os dois. O Dominic Reyes ganhou do John Jones. Agora o Gustafsson, mano, ele foi bem, tá ligado? Poderia falar ali de uns 2 rounds. 3 rounds eu não sei se ele conseguiu ganhar, hein? Deu trabalho pro John Jones na carreira dele. E esse primeiro combate deles foi eleito a luta do ano na época e entrou futuramente pro Hall da Fama do UFC como uma das lutas lendárias. Apesar da luta ter sido lá e cá, o John Jones nesse dia ele realmente entregou muito. Isso pra mim é um resultado de 3 rounds a 2. Ou seja, dos 5 rounds que eles lutaram, 2 foram do sueco e 3 foram do Jones. Foi uma luta apertada, uma decisão dos juízes, mas até aqui a gente tinha de fato um John Jones. Gera discórdia até ele hoje essa venceu luta. de fato o Gustafsson e a única derrota do cartel dele havia sido aquela desqualificação por cotovelo. Agora a segunda luta ele obliterou o sueco, velho. Então esse John Jones que eu tô falando agora é o creme de la creme do John Jones. Isso aqui é o John Jones no auge.
Após Alexander Gustafsson, o John Putz, Jones teve essa uma aí. performance dominante contra Glover Teixeira e derrotou sem Mano, grandes coitado dificuldades o do nosso Glover. futuro Glover campeão foi da guerreiro, categoria aguenta pancada pra brasileiro. caralho, mas Dessa pelo amor vez de não foi a Deus. vez dele, né? Mas no futuro ele viraria campeão Puta, dessa aquelas categoria. puxadas no O ano de braço do 2000 cotovelo, malandro. 2015 não foi exatamente um bom ano pro John Jones, porque após derrotar Daniel Cormier numa decisão unânime no UFC 182, ele teve a primeira falha dele no doping, tendo Xiu. sido acusado no exame dele o uso daquela substância branquinha que o Pablo Escobar vendia na Colômbia uns anos Nó. atrás. Além Qual é? disso, em abril desse mesmo ano, ele se envolveu num acidente de trânsito com diversos veículos, sendo que um deles havia uma mulher grávida. Aí, ó, falei? E aí, ao ver essa situação, o John Jones simplesmente evadiu do local, vazou, escafedeu-se dali. Mas como ele foi visto por diversas testemunhas, ele acabou sendo preso ainda. Então, resumindo a Putz. situação, ele foi destituído do cinturão dele e ainda foi suspendido do UFC por 6 meses. Depois de cumprir a suspensão de 6 meses, John Jones voltou aos treinos e enfrentou o Vincent Prue numa luta pelo cinturão Essa luta eu assisti, foi. interino da categoria. Cinturão interino porque o então campeão era o próprio Daniel Cormier, que estava lesionado e que lutaria na sequência com John Jones pela segunda vez. E foi aí que, pro desespero do Dana White, John Jones e Daniel Cormier, que iam se enfrentar no UFC 200, acabaram tendo a luta deles cancelada porque John Jones caiu no doping de novo. Puta Dessa vez merda. foi pelo uso de PEDs, do inglês Performance Enhancement Drugs, que são esteroides. Graças ao Xiii. mais novo vacilo do John Jones, ele foi suspendido por mais um ano do UFC, ficou fora do UFC 200, inclusive o Daniel Cormier teve que lutar com Anderson Silva na época, e foi apenas na edição do UFC 214 que ele foi lutar com o Daniel Cormier. Pode parecer até piada que eu vou falar agora, mas após ele vencer o Daniel Cormier pela segunda vez, dessa vez por nocaute de forma bem mais convincente, o John Jones foi lá e falhou novamente no exame antidoping. Aí é foda. Aí. Pelo qual a então vitória sobre o Daniel Cormier foi convertida em no No contest. Ah. contest, e o cinturão que tinha sido reconquistado pelo John Jones voltou pro Daniel Cormier, e daí o nosso amigo John Jones bateu o recorde dele do UFC, sendo o primeiro campeão a ser destituído 3 vezes do cinturão, sendo uma vez o cinturão interino e 2 vezes o cinturão absoluto. E o ano de 2017 do John Jones não foi ruim só por isso, porque poucos dias antes da revanche com o Daniel Cormier, ele perdeu a mãe dele, em junho de 2017. Essa daí eu o também DC, não sabia, por sua não. vez, vagou o cinturão dos meio pesados após uma defesa e subiu para os pesos pesados. Ele estreou com vitória nos pesos pesados, conquistando o segundo cinturão da carreira contra o Stipe Miocic. E como o DC havia vagado o cinturão da categoria, após cumprir um ano de suspensão, John Jones voltou para a revanche contra Essa Alexander aí, Gustafsson, valendo o cinturão. deixa Nessa quieto. revanche que foi muito aguardada pelos fãs, Sobrou John nada Jones pro conseguiu sueco. ser ainda mais dominante e terminou a luta por nocaute. Foi assim que o John Jones reconquistou o cinturão dos meio pesados pela quarta vez, depois de ser destituído por 3 vezes do título, e após uma decisão unânime contra Anthony Smith, Mano, que foi será que se não fosse pela pandemia, a gente ia ver um John Jones aí mais umas 2 ou umas 3 lutinhas aí diferenciadas, mano? Ah, com certeza, né, mano? Que pergunta idiota também que eu fiz. Ah, vai pra casa. uma luta relativamente tranquila pro John Jones. A gente entra agora na nossa terceira prateleira de lutadores, que é a fase mais dramática da carreira de campeão do John Jones. Porque no UFC 239, pela primeira vez na carreira, Essa John luta Jones foi vence embaçada por decisão também, hein? dividida. Caralho, Na só luta dele chutão, contra bicho. Thiago Marreta, que inclusive foi uma luta que eu tive que reassistir antes de gravar esse vídeo aqui pra ter certeza absoluta do que eu ia falar. John Jones teve uma das suas performances mais respeitosas com o oponente da carreira inteira, porque ele sabia do poder de nocaute do Thiago Marreta, sabia do dano que o Mano, chute se não dele estoura causava, aquele inclusive, joelho, o John Jones bicho. saiu mancando carregado dessa luta. Mas, apesar de ter sido uma decisão dividida, eu confesso que eu achei até estranho os jurados terem marcado assim a luta. Eu, pessoalmente, eu vi uma luta um pouco mais equilibrada. Eu vi talvez um 4-1 pro John Jones, ou possivelmente um 3-2 pro John Jones, mas de forma nenhuma eu vi uma decisão pro Thiago Santos. E o porquê disso, né? Porque o velho argumento que a gente tem no mundo das lutas é que quando tem uma disputa de cinturão e a gente tem um campeão Acho e que um eu tomei uma desafiante, retrangueira para essa que a luta. decisão dos jurados vá para o desafiante, ele precisa ter uma supremacia um tanto quanto visível. Porque num round que foi aquela coisa lá e cá, a tendência é ser mantido o status quo. Então nessa luta, se a gente for pegar na ponta do lápis todas as estatísticas e socos disparados e golpes significativos e contundência e isso e aquilo, e for escrever tudo milimetricamente calculado, talvez o Marreta levou 2 rounds, mas de forma alguma foi o suficiente pra falar assim, não, beleza, ele ganhou. Uma decisão dividida, mas deram pro John Jones, beleza, justo. E até aqui a gente tinha John Jones com 25 vitórias, um no contest por causa do doping e uma derrota por desqualificação. Até aqui a gente tinha um John Jones invicto. Ele ter sido flagrado 3 vezes no doping, algo que mancha a carreira dele, o legado dele, e bota em xeque a figura dele como o GOAT do esporte. Isso é É, aí não tem o que fazer, né? Mano, eu acho ele um dos melhores de todos os tempos, tá? É, tem os outros lutadores também que eu já citei, mas assim, cara, eu acho que ele no auge, cara, eu acho que é difícil
os outros também que eu citei do auge, que são considerados GOATs, ganharem. Daria uma boa luta, tá? Mas assim, acho que toda essa questão dele usar a envergadura, lutar com maldade, tá ligado? Pra machucar mesmo, sempre sair dos golpes, o wrestling dele. Mano, é. Daniel Cormier lutou muito bem contra ele. Não é que ele é invencível, saca? Mas é que auge contra auge, ele sabendo utilizar também. Ah, pra mim acho que o John Jones é embaçado. Ele é muito difícil dele de perder, entendeu? Um fato. Mas outro fato é Mas não é impossível, luta é luta, entendeu? que ele Tem o não dia havia do sido cara, derrotado até tem, aqui. De tem dia fato, que assim, não ó, por é. A mais B, Aí não tem o ninguém que fazer. havia derrotado John Jones numa luta no mano a mano. Ninguém fez isso. Até o UFC 247. Foi graças a essa luta aqui que eu hoje falo com toda a tranquilidade do mundo que o John Jones é o falso invicto. Porque nessa luta, aqui sim, diferente da luta com o Thiago Marreta, a luta contra o Dominic Reyes, que foi uma luta de 5 rounds que foi pra decisão do jurado. Tu vai falar que foi 3-2. Eu também, eu acho que foi E eu três a te dois. convido, por favor, depois que você sair desse vídeo aqui, vai lá no teu UFC Fight Pass, vai lá seja lá onde for que você assiste o UFC. Não, não falou que tem no YouTube completo, né, mano? No YouTube deve ter essa luta. Lógico que tem. Ok, John Jones versus Dominic Reyes. E mesmo se tu for iniciante nesse mundo de assistir o UFC, qualquer mula de tênis consegue assistir essa luta e falar, cara, ele ganhou. Dominic Reyes ganhou de forma inquestionável, Ganhou, mano. incontestável, absoluto. Primeiro, o segundo e o terceiro round. Ele Exatamente. Exatamente. ganhou algum round por 10-8, assim, foi uma coisa tipo assim, nossa, humilhação, surra, absurda. Não, mas ele ganhou limpo, ganhou bonito, ganhou gostoso os 3 primeiros. Mas depois foi difícil pro Dominic Reis, hein? Só teve que aguentar, mano. Teve que ir correndo e o caralho. Falando, tornaria praticamente aí que impossível o John Jones reverter essa luta sem nocaute nem finalização. Ele teria que ter vencido o quarto e o quinto round por 10-8 os 2 rounds. Coisa que, se tu for lá assistir a luta, você vai ver que não aconteceu. O John Jones teve um apagão nos primeiros 3 rounds da luta e aí ele acordou pra vida no quarto round e no quinto round. No quarto, inclusive, eles tocaram porrada, foi um negócio bem laicar, mas eu já vi essa luta muitas vezes, eu acho que o John Jones ganhou sim o quarto, por pouco, mas ganhou. E aí, pô, no quinto round, o Dominic Reyes sobreviveu. Porque tava lá o John Tava Jones sabendo que sobrevivendo, ele velho. tinha que dar a vida pra tentar nocautear. E o Dominic Reyes, ele já tinha feito o impossível que ninguém tinha conseguido fazer, que era segurar o John Jones por 4 rounds e ganhar a luta na decisão. Então no quinto round ele sabia que era só cozinhar o galo 5 minutos e ele ia ser campeão do mundo. Mas foi aí que aconteceu a maior garfada da história do UFC, quando o Bruce Buffer foi anunciar o vencedor. E por decisão unânime, John Jones. Porra, olha a cara do Dominic Reyes. É exatamente essa cara aqui. Imagina, você acabou de ganhar do John Jones, tu fez um negócio Pô, que e será que a ninguém gente vai. conhecia. Será que a gente vai ver o Dominic Reis vencendo as outras lutas agora, mano? Porque ele já venceu as outras últimas 2 lutas, não é isso? Tá no período bom aí até no UFC, né, o Dominic Reis. Né, mano? É, velho. Você ganhou do John Jones na honestidade. Pô, foi lá, o mundo inteiro viu. E daí os caras vão lá e dão a decisão pro John Jones. Cara, isso aqui foi revoltante. Revoltante isso aqui. Então vamos falar agora de John Revolts. Jones invicto, né? Tem gente que fala assim, ah, porque o John Jones é invicto. Ah, porque não sei o quê. Porque a derrota dele por desqualificação, na verdade, né, tinha que ter sido no contest, então ele é invicto. Cara, isso aqui foi o karma do John Jones. Porque, sinceramente, o cara foi lá, teve um começo de carreira incrível, virou o campeão mais jovem da história, mas aí o cara vai lá e me falha 3 vezes no doping, perde o cinturão 3 vezes. Cara, quem perde o cinturão 3 vezes? Não foi uma, foi 3. Então eu, sinceramente, quando eu olho pro cartão do Nossa. John Jones e vejo ali as vitórias, derrota e no contest, aquele umzinho de derrota ali no meu coração, eu sei que foi pro Matt Hamill da cotovelada aí legal, mas no meu coração é a lutinha do Dominic Reyes. Porque sim, ele perdeu essa luta. Qualquer pessoa Concordo, que acompanha MMA, que assistiu aquela luta, não tem como discordar que ele perdeu aquela luta. Daí, pô, tecnicamente os caras deram pra ele a vitória. Beleza, aqui consta a vitória. Mas eu durmo tranquilo à noite sabendo que tem uma derrotinha ali do lado. Pode não constar que foi pro Dominic Reyes, mas tem uma derrotinha ali. Pra todo mundo que é meio peidado com essa história que nem eu, tá ali uma derrotinha pro John Jones. Por isso sim, John Jones foi invicto até 2019, mas em fevereiro de 2020 o Dominic Reyes venceu ele, sim. Se já não bastassem as polêmicas da vida do John Não, Jones, ele aí, ainda se aí envolve em lascou mais tudo. coisas Agora? fora das lutas. Agora? Poucos dias depois do UFC 235, o John Jones se envolveu num caso de agressão com uma garçonete no clube de strip que ele tava. E aí nesse Essa daí eu não episódio sabia, não. especificamente ele não chegou a ser preso, mas ele respondeu penalmente, pagou multa, teve serviço comunitário, não sei mais o que. Porque ele foi preso de fato, inclusive olha o karma aí de novo. Pouco depois da vitória dele sobre o Dominic Reyes, ele foi preso num dos episódios mais constrangedores da vida dele, onde ele foi pego em flagrante no Novo México, lá na cidade dele, cheio de substâncias ilícitas dentro do carro dele, com uma arma embaixo do volante. Então ele foi preso Ah, não, mas a arma é.
apenas por estar dirigindo alterado, mas também por ter feito uso imprudente de arma de fogo. E acredite se quiser, Ah, nesse mesmo ano ele foi lá e pediu um aumento pro chefe. Em maio de 2020 ele vagou o cinturão por não aceitar o pagamento que o UFC queria dar pra ele. Na época ele virou pro Dana White e falou: Dana White, tá vendo os caras do boxe ali? Tyson Fury, Deontay Wilder vão lutar aí de novo. Eu quero ganhar o salário que esses caras ganham. Vocês vão pagar? Dana White virou pra ele e falou assim: irmão, você tá sendo preso ano sim, ano não. Cada 3 lutas tua, uma você cai no doping. Não tá ô, mas eu vou falar uma parada pra vocês, mano. O tanto que esses lutadores devem sofrer, mano, com... Bem, os lutadores já sofrem com corte de peso. Mas vamos lá, vou colocar aqui na balança. Pô, corte de peso, lesão do treinamento, pós-luta, a alimentação também, que o cara às vezes não pode comer antes de cortar o peso ali e tudo mais. Nossa, velho. Na moral, velho, o cara fica todo fudido, todo lascado e, mano, não ganha. Mano, nem chega a ser o salário do boxeador, pelo amor de Deus, o bagulho é absurdo. com essa moral toda. Pô, a luta do ucraniano lá, o Alexander Usyk contra o Tyson Fury, contra o Dubois lá, Daniel Dubois, pô. O maluco saiu, acho que ganhou mais de 100, 200 milhões, pô. Que Né? isso? Daí simplesmente o John Jones fala assim, bye bye pro cinturão, e falou que voltaria a lutar, mas dessa vez nos pesos pesados. E a gente esperou 3 anos pra esse retorno, inclusive. Mas aí você já sabe, né? Mente vazia, oficina do capeta. John Jones lá, sem ter o que fazer, o dia inteiro coçando o saco, é claro que ele ia achar uma confusão pra se enfiar. Foi aí que 2021, poucas horas depois de ter sido induzido ao Hall da Fama do UFC, no mês de setembro, o John Jones foi preso por agressão. Naquela noite, a filha caçula de John Jones ligou pra polícia, falando que os pais estavam brigando. Quando eles chegaram no hotel, a noiva do John Jones estava com o rosto todo inchado, cheio de hematoma, com sangue na roupa. Caralho, que merda, velho. Nossa senhora, velho. Que E ela merda. ainda protegeu o John Jones, falou que não tinha apanhado pra ele e alegou que Mas nada. ela tinha tomado só um puxãozinho de Beleza. cabelo, entre aspas. Mas como a pobre tava com o rosto desfigurado, o John Jones foi preso naquela mesma noite. Pô, Não eu sei imitar aquela cena ali que ele tá sendo preso e ele fala I hate you. feliz com a própria ficha criminal, em abril de 2023, o John Jones estava lá na casa dele de boa, quando um agente de doping do UFC foi fazer uma visita surpresa pro John Jones, pedindo uma amostra de urina pra ele, e ele mandou o cara embora. Quando o cara recusa, o John Jones vai lá e ameaça de morte o agente de doping. Imagina, tu tá lá fazendo teu trabalho, o John Jones vira pra você e fala, irmão, se tu não for embora agora, eu vou te matar. E foi nessa época que o nosso consagrado John Jones chegou nos pesos pesados do UFC, finalmente em Esse Cyril Gane é o cara que mais recebe title shot, mano. O cara luta pelo cinturão. Puta que pariu, bicho. 2023. Na luta contra o francês Cyril Gane no UFC Caralho, meu, mas tem umas horas que tua voz tá suave. Né? Porra, do nada que é altão. 285, onde ele conquistou o cinturão do peso pesado do UFC, se tornando assim o 8º duplo campeão do UFC. E agora que a nossa novela mexicana vai ficar ainda mais interessante, Novela porque no mexicana? finalzinho Cara, o que que tu tem contra a novela mexicana, velho? É o que? A escravizar ou alguma coisa assim? da derradeira terceira geração de lutadores que o Nunca John Jones assisti, olha. enfrentou, teve um carinha que chegou nocauteando todo Ih, rapaz. Hello, John. mundo no primeiro round e falou que venceria o John Jones. Só que dessa vez o jogo havia virado. Agora o John Jones era o cara mais velho que tava fugindo da nova geração. Porque já no finalzinho de carreira, o John Jones afirmou que queria defender o seu cinturão contra o maior campeão do peso pesado do UFC até Que já não tava nem lutando, tava lá sendo bombeiro e os caras. Pelo amor de Deus, tipo Miotite, velho, voltou da aposentadoria totalmente. Só foi pelo dinheiro ali e já era. Jogaram uma grana gorda pra ele pra aceitar essa luta com certeza, porque então o Stipe Miocic. E aí, infelizmente, o John Jones teve uma lesão grave, numa ruptura muscular que ele teve nos treinos, que acabou deixando ele longe do UFC por 1 ano e 8 meses, isso quase aí foi 2 embaçado, anos. hein? O problema é que enquanto o John Jones ficou 2 anos de molho, duas coisas estavam acontecendo. A primeira era o inglês Tom Aspinall virando campeão interino do UFC e desafiando abertamente nas redes sociais o John Jones pra quando ele voltasse a lutar com ele. E a segunda coisa foi que o John Jones passou 2 anos inteiros falando que essa luta com o Stipe Miocic seria a última luta dele. Ficou 2 anos falando sempre, ó, vai ser minha última luta, eu vou aposentar, é só essa e acabou, é só mais essa e eu vou parar. Mas aí no UFC 309 o John Jones esqueceu tudo e jogou pelo ralo tudo que ele ficou falando 2 anos, e no calor do momento, naquela noite de 16 de novembro de 2024, ele simplesmente voltou atrás com a palavra dele de que ia aposentar, e Caralho, foi não lá lembro. e fez a dancinha da vitória, e mandou beijinho pro Donald Trump, e aí ao invés de falar, beleza galera, me aposentei, ou ao invés de falar, beleza Tom Aspinall, vamos lutar, ele pegou o microfone e falou assim, galera, vou ver e te falo. Ô Dana White, vou ver e te falo, tá? E isso tudo foi péssimo e manchou ainda mais o final da carreira do John Jones, porque ele postergou Moleque, olha o tamanho do Tom Aspinall. a aposentadoria dele por 7 meses. E daí, cada entrevista que ele dava, ele mudava a justificativa. Primeiro ele falou que queria um pagamento obsceno, igual dos caras do boxe. Aí depois ele veio com um papinho que Mano, o UFC nunca vai ter o salário. Não, nunca também é foda. Não, acho que nunca, hein, mano. Ó,
Eu acho que esses caras aí, Dana White, esses caras aí devem ser meio. Porra, os caras metem a mão, não paga muito bem não, mano. Apesar que agora, né, teve o contrato com a Paramount, talvez os caras tenham uma graninha aí, uma bolsa um pouquinho maior e tudo mais. Mas chegar no nível dos boxeadores não chega. Que, eu preciso de 6 meses pra treinar, pra me preparar. Aí depois veio com um papinho que, porque o Tom Aspinall não vai agregar em nada na minha carreira, que eu quero lutar com o Poatan. E o John Jones se perdeu no personagem. Foi graças a essa Não, eu vou falar aqui. Esse contrato com a Paramount aí de mais de 1 bilhão por ano, durante 7 anos, 7 pontos, sei lá, não sei quantos bilhões. Pô, se não tiver um dinheirinho aí, um pouquinho a mais pros caras que luta, velho. Pô, vai manchar a parada, hein, velho. enrolação que ele se tornou o Sacanagem. campeão inativo por mais tempo do peso pesado de todos os tempos. Ele ficou 896 dias com o cinturão do peso pesado. E devido ao fato dele não ter vagado o cinturão, o Tom Aspinall foi o campeão interino por 535 Caralho, dias. Daí tudo beleza, isso, pô. ficou 7 meses nessa palhaçada, daí abriu mão do cinturão, falou, galera, aposentei. Pra menos de 2 semanas depois, ele vê o anúncio do Donald Trump falando que vai ter um UFC na Casa Branca. Daí ele vai lá e fala assim, beleza, Donald Trump, eu vou voltar e eu vou lutar no UFC Casa Branca, contem comigo. Papinho. Pra fechar com chave de ouro o currículo do John Jones, em fevereiro de 2025 ele abandonou mais um veículo após dirigir embriagado. Mais um hit and run na carreira dele. Só que dessa vez, em vez de abandonar uma grávida na cena do crime, ele deixou uma mulher embriagada no carro que ele tava. A mulher, inclusive, tava sem a parte de baixo da roupa. Tava mais louca que o Batman. E daí, ao falar por telefonema com os policiais, o John Jones ameaçou os policiais. Caralho, mano, esse E maluco. aí, ele vai ser julgado pelo caso agora em setembro, dia 2 de setembro de 2025. Vamos ver o Meu que vai Deus. acontecer. Então falamos aqui agora de todos os recordes do John Jones, da parte boa e da parte não tão boa assim. Porque ao mesmo tempo que há quem diga que o John Jones é apenas um pai de família lutando contra os próprios demônios, há Mas quem diga que o claro. John Jones é tão mau caráter que até mesmo o projeto social dele na cidade dele no Novo México é algo que ele faz para cumprir tabela de serviço comunitário por mandato judicial dos crimes que ele cometeu. Então vamos aos Putz. números. Aqui está o legado de John Jones, que foi o campeão mais jovem da história do UFC, Irmão, foi. Cara, será que esse vídeo demorou muito tempo pra fazer? com 23 aninhos. E dentre os seus maiores recordes estão 16 vitórias por cinturão no UFC, um feito que apenas o John Jones tem. E aquele é campeão isolado do UFC, ninguém tira isso dele. Caralho. Ele tá empatado com o Anderson Silva em segundo lugar por mais eventos pay-per-view na carreira, com um total de 17 eventos. Eles estão atrás apenas do Randy Couture com 18. Ele tem 20 vitórias na categoria dos meio pesados no UFC. Ele é o GOAT absoluto dessa GOAT, categoria, é o sem GOAT. dúvida nenhuma. E ele tem o maior reinado nos meio pesados, por 2.098 dias. Porque apesar dele ter migrado Minha câmera tá em cima aqui, mas ele vai ler, né? para os pesos pesados no finalzinho da carreira, boa parte, a maioria da carreira dele foi nos meio pesados. John Jones foi o 8º duplo campeão do UFC, nas categorias até 93 Brabo. quilos e até 120 quilos. Ele foi o único lutador do UFC a disputar apenas cinturão por 14 anos, dos anos de 2011 a 2024. E passou por 3 pode-se gerações. dizer que ele passou com sucesso por 3 gerações de lutadores diferentes. Apesar dele ter fugido de uma galera. É. Por outro lado, tem aqui alguns recordes não tão Vocês acham que a geração agora de lutador agora, Tom Aspinall, tem o Cyril Gane, né? Mas ele já venceu o Cyril Gane. Volkov. Vocês acham que ele ganha? legais também do John Jones. Ele foi o único campeão destituído 3 vezes do cinturão. Ele Walter foi também o campeão Walker. que mais Walter Walker. caiu no doping por 3 Caralho, vezes. mané. E ele foi o campeão Por que que não vai ser arriscar? preso mais vezes. Sendo a primeira vez quando ele dirigiu bêbado e bateu o ventre dele num poste. A segunda vez no hit and run da mulher grávida. Nossa, abandonou Naquele a caso de grávida. agressão com a funcionária do strip club, ele não chegou a ser preso, então não tá aqui na lista. Daí teve o episódio dirigindo bêbado em 2020, onde ele atirou pra cima também. E em 2021, quando ele bateu na mulher. Totalizando 4 vezes que John Jones foi preso, com uma quinta potencial vez aí a ser julgado no mês de setembro, não sabemos ainda. Mas até agora foram 4 vezes sendo preso. Jesus Concluindo amado. então o dossiê do nosso GOAT do MMA, a gente tem aqui o maior ducking da história do MMA, porque ele fugiu descaradamente do Francis Ngannou no peso pesado e depois do Tom Aspinall. Então, se pegar aí os últimos 4, 5 anos da carreira do John Jones, ele fugiu de 2 caras diferentes. E a parte triste dessa história é que, pessoalmente, sinceramente mesmo, eu acho que ele conseguiria ganhar dos dois, mas ele escolheu fugir dessas lutas. Ele é também o maior falso invicto do UFC, porque ele tem uma derrota que era pra ser no contest e uma vitória que era pra ser derrota, justamente por ter sido a maior garfada do UFC na luta contra o Dominic Reyes. Então, pra arrematar aqui esse vídeo sobre por que o John Jones não é o GOAT, que GOAT que termina a carreira fugindo? A minha conclusão aqui é que o John Jones não foi o GOAT do UFC e não foi o GOAT do MMA, Ih, rapaz. porque ele perdeu pra ele mesmo. O John Jones no auge, que lutou com Alexander Gustafsson e entregou uma das batalhas de MMA mais maravilhosas de assistir de todas. Aquele cara ali tinha potencial pra ser o GOAT dos GOATs, pra ser maior que Fedor, Anderson Silva, GSP, DJ, pra ser o maior de todos. Quem ficou no caminho do John Jones foi ele mesmo. Um legado Pô, o Demetrius Johnson, o DJ, mano, cara, é subestimado, mano. Se você falar que não, pô,
Tem gente até que nem conhece, mano. Se tu colocar lá, não. Tudo bem, aí você vai falar que é um pessoal mais novo, né? Pessoal de TikTok e tudo mais. Mas assim, cara, pô, o pessoal subestima demais, velho. Podia ter Tudo bem que ele é uma categoria que não é tão valorizada, né? Mas, pô, mesmo assim, o cara é embaçado, pô. sido só de coisas boas, mas o John Jones foi um desses casos que sucumbiu à fama e foi vítima do próprio sucesso. E meu objetivo com essa história não era falar que o John Jones é uma pessoa ruim ou que ele não Inclusive, quem ganha, Pantoja ou Demetrius Johnson? Os dois no auge. deveria ter feito o que ele Eu vou de fez. Porque a Pantoja. verdade é que a maioria das pessoas teria feito igual ou pior do que ele fez. E é muito fácil de julgar o cara aqui da onde a gente tá. Mas o Exatamente, fato exatamente. é que o John Jones foi o maior potencial desperdiçado da história do MMA. E a prova disso é que, apesar de todas as cagadas da carreira dele, ainda tem tanta gente que defende e ainda fala que Ah, ele mas é ele o vai GOAT. continuar ganhando dinheiro Ironicamente, e John já Jones era. não seria nem o primeiro nem Vida o que segue, último a mano. ser vítima do próprio sucesso. Sexta-feira que vem a gente vai conhecer a história do cara que mudou o curso do esporte para Esse sempre aí e é transformou embaçado, o hein? UFC e o MMA num fenômeno global. Vem aí a história do Notorious Conor McGregor. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de clicar aqui embaixo para se inscrever no canal e ativa também o sininho pro YouTube te lembrar que saiu vídeo novo. Sexta-feira que vem tem mais, eu te vejo do outro lado. Brabo. Vou curtir o vídeo aqui. Cadê? Vou curtir o vídeo aqui do John Becker. E se inscrever também. Pronto. Inscrito. Brabíssimo.